de janeiro de 2025. Mas o mapa político de outras regiões também ganha destaque aqui na edição da tarde da Gazeta News. E por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o jornalista Herbert Borges para poder também discutir conosco, apresentar inclusive um parâmetro muito interessante sobre esse mapa político no nosso estado, passada agora, né, toda essa expectativa para um momento tão histórico democraticamente, que foi esse que nós acompanhamos desde o mês de agosto, eu diria de uma maneira muito mais eficiente, todas as nossas programações voltadas para uma grande cobertura política, que foi praticamente ontem a cereja do bolo, com o encerramento tendo as apurações. Herbert, boa tarde. Sim. Boa tarde, Viderlan. De fato, desde agosto, assim, mais a fundo, né, a gente vem analisando todos os cenários locais, a disputa nas prefeituras, e como ficaria esse mapa. Hoje, já totalizadas 100% das sessões, todas as urnas apuradas, nós já temos qual é o cenário político em Alagoas, quais são as forças que saem vitoriosas, quais são as forças que saem enfraquecidas e o que isso nos diz sobre o próximo cenário eleitoral, que é 2026. A gente tem esse mapa aqui dos municípios para tentar entender em que região cada partido ficou fortalecido. Foi impressionante, Herbert, nessa cobertura que você também vai trazer agora essas informações, essa predominância do MDB, né, com 65 municípios. Claro, acompanhamos também uma disputa bem acirrada entre MDB e PP em vários municípios de Alagoas, porque o PP é o partido que também, depois do MDB, conseguiu um número significativo também de municípios, não é verdade? De fato, o MDB, historicamente, é a grande força política aqui em Alagoas. Eles entraram com 82 prefeituras na disputa, venceram 65, um aproveitamento assim, de 70%, ou seja, de 82 disputadas, eles ganham 65. O PP tem um aproveitamento menor. Eles disputaram 55 prefeituras, ganharam apenas 27. Nós tivemos 2 confrontos diretos entre MDB e PP, alguns vencidos pelo PP, como é o caso da Barra de São Miguel, onde era um confronto direto. O pai do deputado Arthur Lira, o ex-senador Benedito de Lira, era candidato à reeleição, venceu. Mas também nós temos outras situações em que o MDB saiu vitorioso, e saiu mais vitorioso, porque além do número maior de prefeituras, o MDB conseguiu fazer os prefeitos em cidades importantíssimas, cidades como Penedo, cidades que têm uma população governada maior. Então, além de ter um número maior de prefeituras, o MDB também tem uma população governada maior. Porque as 27 prefeituras em que o PP saiu vitorioso são prefeituras de municípios menores. O PP conseguiu, assim, de município maior, Coruripe e Maragogi. Mas os outros municípios, e Rio Largo também, que é o terceiro maior colégio eleitoral. Rio Largo é uma vitória importante do PP, ressalte. Mas o restante dos municípios em que o PP sai vitorioso, por exemplo, como a Barra de São Miguel, tem uma população governada muito pequena. Os eleitores desse município são pequenos. Já o PP não, o MDB, me perdoe. Sim. O MDB conseguiu vencer em cidades que têm uma população governada muito maior. Por exemplo, Arapiraca. No entanto, Arapiraca é um caso à parte. Embora o prefeito seja do MDB, Luciano Barbosa ele consegue transitar bem entre as duas forças políticas de Alagoas, que é o senador Renan Calheiros, o líder do MDB local, e o deputado Arthur Lira, que é também o presidente do Progressistas em Alagoas. O Luciano ele consegue transitar entre essas duas forças. Habilidosamente, né? Ter essa habilidade política para poder também ter trânsito livre com essas forças que você acabou de descrever nessa sua participação. Sim. Nós estamos mostrando, inclusive, aqui no telão, Herbert, isso, um material que você preparou, esse mapa que traz aqui detalhes, e aí já fico surpreso com algumas questões. Primeiramente, no mapa ele traz as cores em verde, que provavelmente, eu posso clavar aqui, é o MDB, não é isso? De fato. Mas tem algumas cores aqui que são praticamente cores isoladas, como o vermelho, em Olho d'Água do Casado. Amarelo tem 2 municípios, Maribondo e Campo Alegre. Gostaria que você trouxesse essa explicação para o nosso telespectador, internauta também, para esses municípios que têm uma menor participação política partidária em seus representantes dentro desse contexto atual aqui em Alagoas. Sim. Muito, muito bem colocado, Viderlan. É importante fazer esse destaque. O que acontece? Nós conversamos muito sobre MDB e PP, porque eles representam as duas maiores forças políticas de Alagoas atualmente, né? Que é o senador Renan Calheiros, que é presidente do MDB estadual, e o deputado Arthur Lira, que é presidente do PP. Mas nós temos outras legendas por fora que também têm certa expressão. Nós dividimos entre MDB e PP porque essas legendas, essas outras, elas são forças secundárias. De uma forma ou outra, elas vão ali se coligar com o MDB ou com o PP. Por exemplo, nós temos aqui em amarelo o caso de Maribondo e Campo Grande. Em Maribondo, quem ganhou foi o Bruno Teixeira. Ele é do PSB.
amarelo aqui nesse mapa é PSB. O PSB, ele é presidido pela filha do governador Paulo Dantas, a secretária Paula Dantas, e em Maribondo, quem ganhou, o Bruno Teixeira, é irmão do Diogo Teixeira, que é secretário de Estado da Ressocialização do governo Paulo Dantas. Ou seja, em outras palavras, está tudo em casa. Está em casa. O PSB, como nós conversamos, é presidido pela Paula Dantas. E o PT faz parte de uma federação que também não tem uma questão de embate com o MDB também. Não, pelo contrário. E o PT também é força auxiliar ao MDB aqui em Alagoas. Tem secretarias, a Secretaria da Mulher é do PT aqui no governo de Paulo Dantas, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos também é do Gino César, que é do PT. Então o PT é uma força que está ali coligada com o MDB. Aí vamos agora para o PP, que é a força de oposição. O que acontece, por exemplo, Maceió é o maior colégio eleitoral de Alagoas e ele não está nessa disputa MDB-PP. Não está à primeira vista, porque o PL aqui, ele é essa força auxiliar do PP. O deputado Arthur Lira é aliado de primeira hora do prefeito JHC. Então nós podemos dizer ali que o PL em Maceió é uma vitória também, de certa forma, do PP. Aí o que acontece? O terceiro partido, a terceira legenda com mais prefeitos, o Republicanos. O Republicanos aqui, ele tem a liderança do deputado Antônio Albuquerque e tem uma proximidade com o PP, com progressistas. Aí eles fizeram os prefeitos de Barra de Santo Antônio, Passo de Camaragibe, tem também prefeito em Maravilha. Pindoba e Messias, com Marcos Silva. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Viderlan. O Republicano fez 5 prefeitos. É a terceira força política de Alagoas hoje e ela segue no rumo do PP. Então, você junta os 27 do PP com 5 do Republicanos, dá 32, já tem um número maior. Por exemplo, hoje o governador ele anunciou que 78 prefeituras que foram 78 prefeitos eleitos contaram com o apoio dele. Aí você pensa, mas só 65 são do MDB. Onde estão as outras 13? Estão aqui no PT, estão aqui no PSB. No próprio PL também, né? Porque tem JHC com Maceió PL, Quebrangulo também, né? Aí você vai juntando aqui e ali, algumas pessoas não são do próprio partido, mas são da coligação. Agora, pelo cenário das regiões, você vê um sertão, Agreste Sertão, com exceção de Canapi, Inhapi e Água Branca, mas toda a Agreste Sertão tem uma predominância muito forte do MDB. O governador Paulo Dantas já é liderança em Batalha, na região da Bacia Leiteira. Sim. Você vê que toda essa região aqui é do MDB. Santana do Ipanema, que é um colégio eleitoral muito forte, a família Bulhões continua na chefia do Executivo Municipal e é um município que pesa na hora de uma eleição. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. E está aqui no eixo do Alto Sertão, capitaneado pelo MDB. No litoral norte, na região norte também, você tem uma presença muito forte do MDB, principalmente municípios da Zona da Mata e norte de Alagoas. Porto Calvo lá ao norte, União dos Palmares na Zona da Mata é outro colégio eleitoral muito importante, em que houve uma disputa ali do MDB, também com forças do PL, PP, e o MDB saiu vitorioso. Joaquim Gomes, Viçosa, você tem outro colégio eleitoral importante na Zona da Mata, em que o MDB saiu vitorioso com o João Vitor, que se reelegeu. Herbert, pelo que você coloca nessa descrição aqui da força do MDB, a projeção já é pensando em 2026, né? No mapa agora, nessa situação de momento, nós estamos falando de uma força do MDB para a próxima eleição em 2026, para a escolha do governador do estado, para o posto, por exemplo, de senadores, situações muito importantes também para a legenda, né? Essa predominância, né, nos municípios. Na ciência política existe um consenso de que quem faz prefeitura, porque assim, o prefeito e o vereador é aquele político que está mais perto do povo. Então é um político que mais tem contato com o povo. E na ciência política diz o seguinte, que quem tem prefeitura tem mais voto. Quem tem as prefeituras nas mãos tem mais voto, porque tem contato com o povo e está ali fidelizando aquele voto. O que acontece, que é importante ressaltar, de agora para 2026 são 2 anos. Muita água vai rolar por baixo dessa ponte e a gente sabe, no Brasil é tradicional essa troca de filiação partidária, porque os políticos às vezes trocam de partido como que troca de roupa. Então, assim, não dá para dizer que esse cenário vai se consolidar até 2026. Entendo. No entanto, essas forças, PP e MDB, capitaneadas pelo senador Renan Calheiros e pelo deputado Arthur Lira,
eles contam muito com a fidelidade desses prefeitos. Então, assim, eles estão sempre ali. É uma via de mão dupla. O parlamentar traz a emenda, o recurso, o prefeito dá os louros ao parlamentar que trouxe. É uma relação de troca. Eu não vejo um cenário de tanta infidelidade partidária. Mas não dá para cravar também que esse mapa ele vai se repetir em 2026. O que acontece? As cidades polo, nós temos situações que para o MDB são confortáveis. Da mesma forma que essa cidade polo também é confortável para o PP. Por exemplo, Rio Largo. Rio Largo é o terceiro maior colégio eleitoral de Alagoas. É pouco provável que o Carlos Gonçalves, que está ali com o apoio do Gilberto Gonçalves, vá sair do grupo do deputado Arthur Lira para migrar para outro grupo, seja ele até mesmo o MDB. Pouco provável. Da mesma forma como Santana do Ipanema, que tem uns bulhões aqui, é pouco provável que eles migrem para outro grupo opositor. Tudo pode acontecer na política. Na política, a gente está falando uma coisa hoje e amanhã, claro. Mas são situações que a gente vê como pouco provável. São Miguel dos Campos, o Jorge Clemente, ele consolidou, conseguiu se reeleger com um percentual muito bom de votos. Outro colégio eleitoral importante. Você não vê esse cenário, pelo menos agora, de transição partidária. Outra situação que vale ressaltar é Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios e Penedo. São cidades, uma no Agreste e outra lá no Baixo São Francisco, governadas pelo MDB também, colégios eleitorais grandes, população governada muito grande, que você vê pouco cenário de infidelidade. Então, o que acontece? O que pode mudar aqui são cidades menores, em que o prefeito, às vezes, transita entre os dois grupos, e daqui para 26 vai ver a quem ele vai servir, a qual senhor ele vai servir. E em 2026, como nós vamos ter corrida também presidencial, isso traz também para nós um retrato do que foi em 2022, quando Jair Bolsonaro conseguiu apenas em Maceió ter a maior votação em relação ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se você observa também a presença do PL nos municípios aqui de Alagoas, isso traz também uma resposta para todos nós do porquê, né? Da votação expressiva que o Lula teve em outros municípios de Alagoas, exceto na capital Maceió também, né? Muito embora é importante ressaltar, Viderlan, ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. As forças elas vão tomando proporção com o passar do tempo. Se você for perceber a questão presidencial, essa correlação de forças entre PT, entre o Lula, o Bolsonaro, o conservadorismo e o movimento mais progressista, o movimento conservador ele tem ganhado força e não só na capital. Porque existe ainda, entre algumas pessoas, a teoria de que esse movimento conservador está presente mais na capital, no eleitorado mais alfabetizado, escolarizado, o que às vezes soa até com certo preconceito e não é verdade essa tese. Você vê o cenário conservador, você tem candidaturas conservadoras crescendo também no interior, sabe? Hoje, de fato, para esse cenário presidencial, se você for colocar de um lado o campo progressista e o campo conservador, no Nordeste e em Alagoas, você tem esse campo da esquerda ainda muito forte. Ainda muito forte. Todas essas prefeituras aqui em que o MDB governa, elas vão dar sustentação ao presidente Lula. No entanto, você já tem outros municípios menores em que o conservadorismo avança. Por exemplo, Rio Largo, é uma cidade da região metropolitana em que você não vai dizer agora que a população totalmente está ligada à esquerda. Você tem um avanço que é um movimento considerável, um movimento a se estudar. Nós estamos com mais algumas imagens aí para poder aqui trazer para o nosso Herbert esse cenário envolvendo as legendas aqui, principalmente quando estamos falando dessa passagem da eleição em 2024 aqui em Alagoas, até porque em alguns municípios ainda vamos viver a ideia do segundo turno, mas em Alagoas, eleições, assunto já somente em 2026, né? Porque 2024 encerrou ontem. Vamos lá, Herbert, o que é que você tem a acrescentar aqui nessas informações? O que acontece aqui? Nós temos o cenário das prefeituras em 2020, por partido, e das prefeituras em 2024. O que é que a gente vai perceber aqui? O MDB, olha o crescimento do MDB. Em 2020, 38 prefeituras, ou seja, cerca de 1/3 dos municípios alagoanos. Em 2024, esse salto para 65%. Quase o dobro, né? Quase o dobro. 63% das prefeituras alagoanas, dos municípios. Aí outro fator interessante, o PP tinha 33, agora ele cai para 27 prefeituras. É uma queda acentuada, né? É uma queda acentuada, mas é interessante, além de analisar o número de prefeituras que cada partido tem, é importante analisar principalmente qual prefeitura. Porque se você analisa friamente somente o número de prefeituras,
Para isso, por exemplo, São Paulo teria o mesmo peso que uma cidade como Coité do Noia. Mas população governada, São Paulo tem 6 milhões de habitantes, sim. Coité do Noia vai ter seus 10 mil. Então, assim, uma prefeitura não pode ser comparada com a outra somente como prefeitura. Você tem que analisar a população governada. O que acontece aqui também que vale ressaltar, em 2020 nós não tínhamos o deputado Arthur Lira presidindo a Câmara dos Deputados. Isso trouxe uma força muito grande, trouxe né? Não uma força só grande. Uma força, a pessoa mesmo do Arthur Lira, né? Como atuante, como um ator da política, mas também uma força partidária, né? Muito grande, né? Muito grande, porque assim, com a pauta do Congresso nas mãos, o deputado Arthur Lira ele tem muito poder, ele é o terceiro na linha sucessória da presidência, né? Então, assim, ele consegue, para ele, essa força e muito prestígio, que isso reflete em conseguir emenda, em conseguir recurso, em ter portas abertas em várias instituições, e ele consegue trabalhar muito bem com essa questão institucional. O que acontece? Embora tenha caído o número de prefeituras, em 2024, eles fecham com prefeituras importantes. Nós temos cidades com população governada no número razoável, entre que já elas estão... E o Largo, entre elas e o Largo. Como você está Maragogi, também do litoral norte, é importante. Verdade. E são cidades em que, assim, a cidade polo, ela tem uma importância muito grande na região. A população de Maragogi, ela exerce influência na região para São Miguel dos Milagres, para Porto de Pedras, porque uma cidade polo bem governada, e assim, essas prefeituras, elas servem de vitrine. O candidato que quer fazer carreira, ele precisa governar bem para usar a sua gestão como vitrine. E uma cidade polo bem governada e bem gerida, ela tem reflexo nas cidades vizinhas. Então, pega Maragogi, por exemplo, que é a cidade em que o ex-secretário de Agricultura, agora ele ganhou para ser prefeito, né? Vai assumir agora em 2025. Dani da Elba. Muito bom. Apoiado pelo Sérgio Lira. Apoiado pelo Sérgio Lira. Então, assim, uma cidade como Maragogi se desenvolve, as cidades ao redor também se desenvolvem. Então, é muito importante ganhar a cidade polo. É o mesmo caso de Rio Largo. Rio Largo se desenvolvendo, a família Gonçalves já tentou esse ano Messias, não foram bem sucedidos, né? Mas é um sinal de que, assim, eles tentam se expandir. Então, governar bem uma cidade polo significa que você vai também governar cidades, governar que eu digo, você vai ter a população das cidades vizinhas de olho em você. Muito bem, Herbert, muito obrigado pela sua participação, com muita informação sobre esse mapa alagoano aqui, né? O mapa das eleições em Alagoas e, naturalmente, toda essa conjuntura que vai se formando após o encerramento deste primeiro turno nos municípios aqui do nosso estado, com essa cobertura fantástica que nós realizamos e você, obviamente, pelo portal Gazeta Web, em participações aqui também nas edições da tarde da Gazeta News e pela Gazeta de Alagoas, trazendo todos os detalhes desse cenário em um momento histórico para a democracia. Muito obrigado, Herbert. Eu que agradeço, Fiderlan, à disposição sempre. Assim, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, teremos muitas outras novidades nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News. Continue conosco, é rapidinho, voltamos já. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber é o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. Há 9 décadas, os fatos mais marcantes que mudaram a história do mundo, noticiamos nas páginas da Gazeta e tornaram-se as grandes memórias da sua vida. As alegrias das Copas do Mundo, a chegada do homem à Lua, Columbia, this is Houston, AOS, over. O atentado de 11 de setembro, os avanços da tecnologia e da medicina. São tantos mistérios esclarecidos, segredos divulgados, fatos, notícias e tantas histórias que com certeza fazem parte da sua vida. Gazeta de Alagoas, 90 anos. Escrevendo sua história. 20 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Nós precisamos de você para garantir alimentação de qualidade a milhares de famílias. Diga sim para a LBV e apoie a luta contra a fome.
Acesse lbv.org/doe. Apoio. Se apronte para votar. Justificativa de ausência. Se estiver em outra cidade bem no dia da eleição, justifique pelo e-título e resolva a situação. Não tem e-título? Procure um local de votação ou de justificativa. Não justificou no dia? Você tem até 60 dias para fazer isso. O motivo da ausência deve ser comprovado. E quem está fora do país também pode justificar pelo e-título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Avenida Álvaro Calheiros, uma das vias mais elegantes e charmosas de Maceió. Deságua no coração da praia de Jatiuca e é o local ideal onde a Telezil Mais está erguendo seus 2 novos lançamentos. Empreendimentos modernos por fora, extraordinários por dentro. O Dom Antônio, um edifício com seu estilo de vida, moderno, sofisticado e elegante. Um prédio completo com todos os diferenciais que tornam a sua vida e a de sua família mais segura, prática e confortável. E os Sítias, apartamentos estilo estúdio. Um investimento inteligente e rentável, numa localização privilegiada e com grande valorização. Pertinho da praia mais charmosa de Maceió, a Jatiuca. Para morar ou investir, a Telezil Mais oferece o melhor. Escolha o seu. Se apronte para votar. Caminho do voto. Para ser certo e verdadeiro, todo voto segue um roteiro. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada para impedir tentativas de fraude. Para garantir o sigilo, os votos são registrados, sem qualquer vinculação com o eleitor. Fechada a votação, o boletim de urna é impresso. Os boletins com o número de votos de cada urna são afixados na entrada da sessão e publicados na internet. Por fim, os votos seguem até a Justiça Eleitoral para totalização, por um canal protegido e seguro. Tudo isso garante a integridade e sigilo do seu voto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta agora para dar sequência neste segundo bloco da edição da tarde da Gazeta News. A partir de 2025, a Câmara de Vereadores contará com 10 novos nomes. Uma mudança significativa que reflete o recado claro dos eleitores maceioenses nas urnas. Nomes conhecidos da Câmara Municipal nos últimos anos que não conseguirão se reeleger, com o resultado que nós apresentamos ontem em uma cobertura super especial na Central das Eleições Gazeta. Muitos desses que não estarão ocupando cadeiras na Câmara de Vereadores de Maceió em 2025 utilizaram suas redes sociais desde ontem à noite e mais fortemente nesta segunda-feira para poder colocar em tom de despedida o seu agradecimento à população. O vereador Fernando Holanda agradeceu aos eleitores expressando gratidão a todos que apoiaram sua campanha. O candidato demonstrou um sentimento de dever cumprido com um tom otimista e esperançoso para o futuro. Também em tom de agradecimento, o pastor Oliveira Lima, do Republicanos, agradeceu aos eleitores pelos 4.704 votos, prometendo continuar defendendo causas importantes como a defesa das crianças, a divulgação do evangelho, o apoio a diferentes grupos como jovens e idosos e a sua atuação na inclusão social. Já Dr. Valmir, do PT, fez menção ao trabalho que desempenhou nos últimos 3 anos e 9 meses em defesa dos direitos dos trabalhadores, mencionando sua atuação nas demandas de movimentos sindicais, populares, comunitários, servidores públicos e da população em geral. O candidato também agradeceu pelos 2.566 votos recebidos, enfatizando que esses votos representam gestos de carinho, afeto e consideração. O vereador Joãozinho também agradeceu pelos votos, reafirmando seu compromisso de continuar trabalhando e lutando por melhorias para a cidade de Maceió. O candidato buscou transmitir uma postura positiva e resiliente, agradecendo ao povo e demonstrando que seu trabalho em prol da cidade não depende exclusivamente de um cargo. O vereador João Catunda valorizou os 5.664 votos recebidos, ressaltando que, mesmo não tendo sido reeleito, sente orgulho pelo trabalho em prol de uma Maceió melhor,
Apesar do resultado, o candidato reafirma seu compromisso com a cidade. Ele também assegura que continuará a trabalhar com dedicação e empenho, mantendo-se à disposição da população. Já o médico Kleber Costa agradeceu aos colaboradores em vídeo divulgado em suas redes sociais. Olá, meus amigos. Venho aqui agradecer a todos que colaboraram com a minha campanha, amigos, lideranças, pacientes, que votaram hoje no meu nome, o meu eterno agradecimento. Um pouco triste porque nós não ganhamos, mas, por outro lado, contentes, porque sabemos que tivemos estes nomes, estes números, foram pessoas amigas do meu coração. Um abraço a todos vocês. Já os vereadores Francisco Salles e Gabi Ronalça, por opção nas situações pessoais, não participaram desta última eleição, tentando, obviamente, a reeleição. Então, por isso, totalizando um número de 8 vereadores que não estarão na Câmara de Maceió a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E após obter 1.793 votos e não conseguir uma das 27 vagas na Câmara Municipal, o ex-prefeito de Maceió, Cícero Almeida, que concorreu nesta última eleição pelo PDT, anunciou nesta segunda-feira que vai deixar a política, que estará desativando também as suas redes sociais em breve e revelou estar decepcionado com a política partidária. Outra coisa, no Prado teve uma informação clara de uma pessoa que a gente conhece, a gente estava em 4º lugar, mas eu não quero fazer isso, nem trazer isso como tema, nem como polêmica. Eu estou aqui para agradecer, para dizer que estou deixando a política, não quero mais participar da política, estou disposto para servir a minha população de outra forma, seja qual for a forma, menos a política. Partidariamente, eu estou muito decepcionado e quero dizer aqui, não com o meu presidente Ronaldo Lessa, nem com o Arthur, eu quero agradecer a vocês aí pela atenção, pelo carinho, mas quero dizer que a única sigla que eu quero seguir a partir de hoje, ela se chama JC, Jesus Cristo. Tá? Essa eu quero seguir, eu quero continuar seguindo, eu quero continuar conectado, eu quero continuar amando. Toda a repercussão sobre saídas e chegadas também na Câmara de Vereadores você tem em detalhes no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. E após ser reeleito vereador e obter o maior total de votos em Maceió, o candidato vereador reeleito Luciano Marinho usou as redes sociais nesta segunda-feira para agradecer o apoio dos eleitores. Ele aproveitou para afirmar que continuará trabalhando pela capital. Marinho ainda contou que vai honrar os votos recebidos e a confiança depositada pelos maceioenses. Luciano Marinho obteve 14.777 votos neste domingo. Ele foi um dos 17 vereadores que se reelegeram. Os outros 10 conquistaram o primeiro mandato. E falando do papel representativo também na Câmara de Maceió, nós estamos recebendo aqui no estúdio a vereadora Silvânia Barbosa, reeleita para mais um mandato. Será o 4º momento que a vereadora vai exercer esse papel representativo para o eleitor maceioense. Vereadora, primeiramente, parabéns pela reeleição. Vamos falar para os nossos eleitores quais são agora as metas após essa corrida eleitoral, cercada de muita expectativa, principalmente quando estávamos vendo durante as movimentações nos bastidores o surgimento de algumas lideranças também em regiões fortes que a senhora, por exemplo, tinha nessas últimas eleições. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço o convite de estar aqui e toda a sua equipe aqui presente por estar participando desse momento tão feliz da minha vida, que é o meu retorno à Câmara Municipal, né, pelo 5º mandato. A representatividade, por ser feminina, é mais um ganho. Fico feliz por isso aí. E agradecer aos meus eleitores que reconheceram o meu trabalho, a minha luta, o meu compromisso com a população. E reafirmar que eu estou ainda, se eu já estava disposta, estou mais ainda pelo 5º mandato consecutivo. Hoje, eu acredito que quem mais tem mandato na Câmara é o vereador Davi Davino, segunda eu. Sim. Estou lá 5 vezes consecutivas, então eu só tenho que agradecer essa população que realmente me colocou em mais um mandato e dizer da minha felicidade, meu agradecimento a todos que me conduziram de volta de novo,
né? Uma eleição que não foi fácil para ninguém, e triste com a perda de mandato de alguns colegas meus que realmente eu sabia que tem um compromisso com a população, porque o maior papel, mais importante do mandato é o compromisso com a população e não só com o mandato, mas a responsabilidade de representar quem os colocou ali. Por ser pentacampeã, né, vereadora? Estamos falando desse pentacampeonato aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de saídas e chegadas. Como fica o ambiente na Câmara de Vereadores? A senhora já tem uma experiência suficiente. Falar agora de seus pares, por exemplo, que nós acabamos de colocar algumas matérias em chegadas e algumas despedidas também. O que é que passa na cabeça da vereadora num momento como esse? A gente fica triste porque nós não esperávamos um tamanho desse, né, de renovação, mas alguns eu já convivi, o Jonatas Almena já foi vereador comigo, né, representatividade, o Milton Ronaldo, que eu já conheci praticamente, toma o lugar da Gabi, que conviveu comigo também, né? Outros a gente também tem conhecimento e amizade, mas assim, eu espero que realmente esses novos que estejam chegando lá, tenho certeza que o clima não vai ser diferente, só seria diferente se não tivesse a responsabilidade com o mandato, né? Eu acredito que todos têm maturidade o suficiente, que sabem que chegar ali é uma responsabilidade, uma procuração que a população deu para que os represente bem. A gente está passando um momento muito difícil, né, de política, em relação à política e politicagem. A gente tem que saber qual é o nosso papel, o nosso compromisso, fazer cumprir todos os projetos, todos os seus compromissos firmados durante o pleito eleitoral, né, que se concretize e que todos que estejam ali realmente estejam em pró só de uma coisa. O meu mandato é da população, eu vou trabalhar em prol da população. Vereadora, nessa nova oportunidade que os maceioenses concedem através desta confiança do voto para um 5º mandato a partir de 1º de janeiro de 2025, as pautas femininas, situações que têm dado, sim, uma notabilidade muito grande para a sua atuação. Vamos falar um pouquinho o que é que tem de planejamento já para colocar em prática agora passado esse período eleitoral. Eu tenho vários projetos, inclusive um dos meus projetos que eu tenho o maior orgulho da pauta feminina foi a pobreza menstrual, a distribuição de absolvente nas escolas. Logo, quando eu apresentei meu projeto, já veio de Brasília, né, um projeto apresentado pelo presidente, e fiquei muito feliz. E agora temos 5 mulheres representando, né? A Câmara poderia ser um número maior, mas ainda somos pequenos, minoria, e eu espero que essas 5 possam fazer a diferença, porque eu sempre falo que nós mulheres não precisamos ser cotas, nós temos a obrigação de ser a vereadora, de ser a parlamentar, ser a política e realmente mostrar para que a gente chegou lá. Eu me sinto super confortável com as que permaneceram lá, fiquei feliz pelas minhas colegas hoje, falei com elas, parabenizei pelo retorno delas, assim, todas com a pauta totalmente direcionada para esse público, né? A gente sabe que é uma luta, a gente está ali ainda em pró das mulheres e eu tenho vários projetos ainda, que eu não quero falar para não levantar expectativas, mas pode ter certeza, o meu compromisso, 5º mandato, pode ter certeza que a minha responsabilidade será muito maior. Não que as outras não tenham sido, mas você ter um retorno de 5 mandatos consecutivos, se a gente for avaliar, são 20 anos, né, da minha vida ali fazendo o que eu amo. Eu sempre digo que a política para mim não é só o mandato, a política para mim é gostar de pessoas, é trabalhar por pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas, com gente e defender aqueles que sentem dor e não podem se defender. E nós, representantes, temos a obrigação e a convicção que a gente tem que fazer a diferença. E por ser feminina ainda, mais ainda, as discussões hoje que a gente vê em relação à pauta feminina, né, essa questão de levantar a bandeira, da gente realmente trabalhar em pró desse público feminino. E a vereadora Silvânia Barbosa não será diferente. E eu tenho certeza também que as minhas colegas que chegaram lá, o retorno da Fátima Santiago, doutora Fátima foi vereadora comigo, né? Fui vereadora com a mãe da vereadora Tecanelma, hoje sou com a Tecanelma. Enfim, eu sempre digo assim, que vai saindo um, vai chegando o outro, eu ali. Né? Quando foi com o pai, com os filhos, não vai ser diferente, a minha luta continuará. E eu tenho certeza que eu não vou decepcionar os meus eleitores que me colocaram lá, e mesmo os que não votaram em mim, mas que têm uma admiração,
que durante o pleito eleitoral dizia: eu tenho um compromisso, vereadora, mas a senhora deve voltar, eu conheço o seu trabalho. Isso é muito gratificante quando a gente vê o reconhecimento. O reconhecimento nem todas as vezes é da forma do voto. Os meus colegas que saíram tiveram uma votação expressante, tiveram uma votação boa, mas infelizmente pela questão partidária, por essa questão de composições, mas que mereciam voltar, mereciam sim. E os que estão chegando lá, sejam bem-vindos, né? E espero que a gente possa fazer um mandato juntos, com responsabilidade e compromisso com a população. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a vereadora Silvânia Barbosa, já se preparando para um 5º mandato, né? Reeleita neste último domingo e abrindo aqui nesta segunda-feira também, nesta edição da tarde da Gazeta News, com projetos, com propostas e falando também desse cenário na Câmara de Maceió. O papel do vereador é de fiscalizar. E esse lado combativo também acaba sendo uma das marcas de sua atuação, vereadora. Como será, Silvânia Barbosa, também nessa questão agora de composição, principalmente agora com a confirmação de reeleição do atual prefeito de Maceió, JHC? Eu vou continuar a mesma pessoa que eu sempre fui. Durante o pleito eleitoral, algumas pessoas me perguntavam assim, se eu tinha tempo. A senhora está toda a sessão aqui presente. A senhora tem tempo? Eu falei, eu tenho obrigação. Porque é a minha obrigação de estar aqui, eu saio daqui, vou fazer a minha política, vou fazer a minha campanha, mas eu tenho a obrigação de estar aqui representando para quem me colocou, não estou fazendo favor a ninguém, então eu quero fazer do meu mandato o que eu sempre fiz de melhor, participar, e é isso que eu falo sempre, que é fazer a diferença. É você não estar só ali pelo mandato, é você participar da discussão de uma pauta, é você defender uma categoria que está precisando do parlamento, é a gente sentar, discutir um orçamento, é a gente olhar onde está sendo implantado mais recurso, qual a secretaria que realmente precisa, a saúde, a educação. Então, a gente precisa de pessoas preparadas, e mesmo que não sejam preparadas, mas que estejam entrando na Câmara com esse objetivo de sentar e discutir. A gente sabe que, na maioria das discussões da participação das comissões, a CCJ é a comissão que é a principal do parlamento. E todas as vezes eu sempre participei da comissão da CCJ. Mas por quê? Porque eu tenho um compromisso de estar ali discutindo os projetos que chegam, seja do Executivo ou sejam nossos mesmos, para a gente ver a questão, não é só fazer leis. Que leis são essas que não são aplicadas? Então, leis tem várias, mas a gente precisa que elas sejam concluídas e executadas. Leis que realmente ajudam a população. E a CCJ, ela está ali para discutir isso. Então, não adianta fazer questão de participar se você não é assíduo à sessão, se você não é assíduo às reuniões da comissão, para que você possa sentar com um projeto desse e discutir, porque são vidas de pessoas que estão ali nas nossas mãos, para que a gente possa discutir de uma forma segura, coerente, competente, e a gente não fazer mais um livrinho de colecionar leis, porque não é esse o objetivo do Executivo, não é esse o objetivo do Parlamento, da Câmara. A gente está ali para realmente sentar com o prefeito e dizer: prefeito, a gente está vendo dificuldade nisso, a gente está aqui, a gente está vendo que a gente pode remanejar isso aí, a gente precisa que essa lei seja cumprida, a gente precisa lhe mostrar a importância dessa lei dos vereadores, porque fazer lei por lei e virar no esquecimento, esse não é meu objetivo. O prefeito, eu sempre tive uma parceria muito grande com ele, um respeito muito grande, e eu estou ali para contribuir. Eu não faço a diferença por fazer, eu faço a diferença que eu tenha que cumprir o meu papel, a minha obrigação de estar como vereadora, estar representando a tantas pessoas que me colocaram ali, e mais uma vez, mais um 5º mandato com responsabilidade. E esses jovens que participarão a partir de janeiro em seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores, hoje existe caminhos suficientes já percorridos, vereadora, com sua experiência, que vai dar para compartilhar tudo isso no dia a dia com esses pares. Mas o que é que poderia já ser, inclusive, compartilhado? Cheguem com mais calma, sem tanto sangue no olho, sem querendo muita coisa relacionada a grandes discussões acaloradas. É essa a ideia que você poderia passar para o público hoje? Com certeza. Eu sempre costumo dizer que a maioria dos vereadores que foram eleitos, eu digo até por mim mesmo, a gente chega lá com encantamento achando que a gente pode tudo, que tudo depende de nós e tudo não depende de nós. Mas a gente chegar para ir para um parlamento, para fazer discussões aflamadas, para a gente, ao contrário disso, gente, o parlamento é totalmente diferente disso, a política tem que ser diferente disso. Eu já me coloquei à disposição, como todos já sabem, todos os vereadores que chegaram novos na Câmara, que eu estava lá, eu cheguei junto, abracei e sempre coloquei meu nome à disposição. Precisar de ajuda, eu estou aqui, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei sem saber nada,
Eu tinha uma experiência de convivência, porque meu esposo já era político, os bastidores, mas chega lá, a realidade é outra. Então, eu tenho certeza que todos que estão chegando já têm uma experiência, mais ou menos, de como se comportar. Ali não é um palco, ali não é encenação, ali é realidade, ali é uma coisa séria. A gente tem que ter respeito por quem nos colocou. A população não está preparada, nem está apta para estar vendo circo, apresentações. Ao contrário, ela ainda acredita numa política responsável, com objetivos, e que todos os vereadores que foram eleitos, os novos que estão chegando lá, saibam da responsabilidade porque é grande e coloquem em prática todos os seus projetos, todas as suas promessas de campanha, né? Todos que vão chegar lá, chega com a bagagem, porque todos eu conheço, sei que são capazes, capacitados para mostrar para que veio, para que quer o mandato. E eu sei que vai chegar ali para trabalhar, né? Quem achar que vai chegando querendo aparecer, ali não vai ser o lugar, de forma alguma. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no estúdio. Vou te deixar à vontade para suas considerações. Parabéns mais uma vez, agora sendo conduzida para um 5º momento como vereadora por Maceió. E todos nós sabemos e estamos aqui acompanhando também essa sua atuação para outras oportunidades, tá certo? Eu que agradeço, eu quero aproveitar esse momento, né, fazer esse agradecimento especial a todos que me reconduziram de novo para a Câmara e agradecer os meus colegas que na última semana nós conversávamos no plenário e ouvi de vários colegas meus dizia assim: vereadora, se tem uma parlamentar que merece voltar, essa pessoa é a senhora. Então, para mim, a responsabilidade de ter esse pensamento em relação ao meu mandato é porque realmente sabe do meu compromisso com você que me colocou de volta, com você que me reelegeu para um 5º mandato, e pode ter certeza, não irão se arrepender. Eu estou disposta, como sempre tive, a lhe representar muito bem, a que você não possa dizer me decepcionei ou me arrependi de votar na vereadora Silvânia Barbosa. Ao contrário, as palavras que eu ouvi de pessoas dizer estou orgulhosa de ter a senhora de novo lá, porque sabe do meu compromisso com toda a população, com os ambulantes, que eu tenho a maior paixão. Você, ambulante, que nas ruas me abraçou e que disse, estou com a senhora, pode ter certeza. Se eu levantei sua bandeira, eu vou levantar muito mais. Obrigada a todos vocês que me colocaram de novo para o meu 5º mandato. Pode ter certeza que eu irei fazer com o maior amor e dedicação que eu sempre fiz com você. Assim, nós vamos aqui mais uma vez agradecendo a vereadora Silvânia Barbosa, 5º mandato já a partir do dia 1º de janeiro de 2025, reeleita neste domingo, nesta eleição que nós acompanhamos também, trouxemos em detalhes, todos os detalhes também dos municípios alagoanos. Nós vamos agora sair do âmbito local para o âmbito nacional, até porque em São Paulo existe toda uma movimentação para o 2º turno das eleições e, naturalmente, o candidato Ricardo Nunes, do MDB, falou à imprensa e apoiadores ainda na noite de ontem com a apuração dos resultados que conduziram o candidato para o 2º turno como mais votado no 1º turno. Nós demonstramos que o diálogo que possibilitou que nós tivéssemos esses avanços todos pela cidade, cada canto da cidade, nós temos um trabalho de obra, de infraestrutura, de trabalho social. Eu percorri cada canto dessa cidade, mas eu quero passar um dado para vocês, oficial, muito importante. No período da minha gestão, eu fiz 5.000 agendas oficiais, fora as agendas não oficiais. Mais de 2.000 agendas andando em cada canto dessa cidade, em cada subprefeitura, em cada distrito, em cada bairro, conversando, escutando, aprendendo, o que nos possibilitou essa boa avaliação de governo e algo que eu tenho muito orgulho de ser chamado em cantos da cidade de prefeito do povo. Já Guilherme Boulos, o candidato que ficou em 2º no 1º turno em São Paulo, também utilizou o seu espaço para, em contato com a imprensa e cercado de apoiadores, falar sobre os resultados da apuração do 1º turno, que são suficientes para levá-lo até este 2º turno, onde vai enfrentar Ricardo Nunes. E prometeu combater a desigualdade. É isso mesmo, fazer um combate às desigualdades neste 2º turno durante sua campanha.
Eu quero dizer para você que está na rua, sem moradia, para você que todo fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar a comida na mesa, que você não está sozinho. Nesse segundo turno, nós vamos estar juntos pela mudança para fazer uma cidade mais humana e mais solidária. Eu quero falar também com você que não mora na periferia de São Paulo e pedir para que ponha a mão na consciência. Uma cidade mais justa, mais igual, é uma cidade mais civilizada, é uma cidade mais segura. Combater as desigualdades é bom para todo mundo. O nosso projeto é de fazer uma cidade para todos. Uma cidade que seja mais humana, mas que também seja mais sustentável. E estou aqui ao lado da ministra Marina Silva, que representa essa pauta no nosso país. Uma cidade que combata as mudanças climáticas. Uma cidade que faça inovação, que coloque São Paulo de volta ao lado das grandes metrópoles globais. Que retome o orgulho de todos nós de sermos paulistanos. Já o candidato Pablo Marçal também falou com a imprensa. Após a apuração dos votos do primeiro turno na cidade de São Paulo, o candidato acabou tendo uma votação expressiva, mas não suficiente para ir ao segundo turno das eleições. Foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. E todo o panorama deste segundo turno nas eleições de São Paulo você vai poder acompanhar também nas próximas edições da Gazeta News, pelo portal Gazeta Web e na Gazeta de Alagoas. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta teremos o terceiro e último bloco. Vamos falar de esportes daqui a pouco no terceiro e último bloco dessa edição da tarde da Gazeta News e a movimentação da nossa equipe direto das ruas da capital alagoana. Não saia daí, voltamos já. Tá precisando guardar o seu veículo no centro? O Tropical fica em frente à Secretaria da Agricultura, a menos de 100 metros do Calçadão do Comércio e do Palácio do Governo. 3 ruas de acesso e saída: Cicinato Pinto, Melo Moraes e Barão de Alagoas. Galpão exclusivo para motos, com armário para guardar capacete. E ainda vagas para vans e carregador para veículos elétricos. Valor mensal carro, R$250. Valor mensal moto, R$100. Ligue agora, 3336-2708. Estacionamento Tropical. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Se apronte para votar. E nós vamos agora nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News, recebendo aqui no estúdio Guilherme Nobre para poder trazer todo o panorama durante esta semana, passada inclusive essa expectativa eleitoral aqui em Alagoas. É o momento de falar do ressurgimento do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro, né, Guilherme? É Ótima semana para você. Obrigado, Canhão. Boa tarde para você, todos que acompanham a gente. Final de semana e o CRB foi de folga, finalmente, né? Depois de 2 vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB teve esse clima um pouco mais ameno dentro do seu ambiente. Na sexta-feira passada, a gente esteve lá no estádio Rei Pelé, o CRB venceu o Paysandu por 3-2. Não foi lá essas coisas todas de atuação, mas o CRB conseguiu vencer 3-2, saiu da zona de rebaixamento
E, claro, fica agora acompanhando a rodada de camarote para saber em que posição termina, mas a realidade hoje o CRB depende apenas de si para se manter na Série B do Brasileirão. Inclusive, hoje a taxa de chance de rebaixamento é de 49%, mais ou menos. Então, hoje o CRB vai num caminho muito mais positivo do que estava anteriormente. Então, claro que a torcida regatiana agora está muito otimista com a permanência na Série B. E é esse otimismo que vai ficar para durante a semana, né? Já que o CRB terá uma semana inteira de preparação. Só joga na próxima segunda-feira contra o Guarani, não é isso? É isso mesmo. Primeira vez nessa passagem do Hélio dos Anjos pelo CRB que a equipe vai ter uma semana livre para treinamentos. Como a gente disse, sábado e domingo foi de folga. Os jogadores puderam viajar, ficar um pouquinho com a família, chutar o balde, que nem o Hélio dos Anjos disse. Mas a partir de hoje já teve treinamento. Hoje o CRB vai pegar no pesado. E isso até sexta-feira, até a viagem lá para Campinas, no interior de São Paulo. E quando o CRB viajar, já vai ficar por lá, porque são 2 jogos consecutivos fora de casa, contra o Guarani e contra o Brusque. Guilherme, muito obrigado pela sua participação nesta edição da tarde aqui da Gazeta News. O Guilherme Nobre volta daqui a pouco também com a equipe do Timaço da Gazeta no Bola Quente, logo na sequência da nossa programação. Olha aí um susto, viu, gente? Na tarde desta segunda-feira, uma van que faz o transporte de encomendas colidiu contra uma árvore no canteiro central, na ciclovia da Avenida Fernandes Lima com a Durval de Góes Monteiro, nas imediações ali do Ibama. O registro foi feito no final da manhã de hoje pela nossa produtora, Ana Cláudia Almeida. O condutor do veículo, um homem de 62 anos, foi socorrido e levado pelos bombeiros a um hospital particular de Maceió. Ele estava consciente, não aparentava ter ferimentos, mas reclamava de dores no peito. O veículo transportava uma carga de extrato de tomate, produto que ficou espalhado dentro da van, assustando quem passava pelo local, que acabou confundindo o material com sangue. Com o impacto da colisão, a frente do veículo ficou completamente destruída. A equipe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, o condutor contou que perdeu o controle da direção e acabou subindo no canteiro e batendo na árvore. Por sorte, ninguém ia passando pelo local. Equipes do DMTT se deslocaram ao local para fazer o controle do trânsito na região. Apenas danos materiais, mas um baita susto, né, gente? A presença de animais livres na periferia de Maceió tem causado um grande problema para moradores e também para os administradores de condomínios em vários conjuntos habitacionais. Nosso repórter Rogério Costa fez um flagrante em um bairro localizado na cidade universitária e vai trazer agora detalhes para a gente na sequência aqui do Gazeta News, edição da tarde. Rogério. Nós estamos no condomínio Jardim Tropical, aqui na região do Tabuleiro. Quem está conosco é o Maurício Fidelis, que é síndico aqui do condomínio e que vai falar a respeito desse problema. A presença de animais, cães, gatos, inclusive atacando crianças, preocupa todos vocês. É, isso mesmo. A preocupação é grande aqui da gente, tanto como da administração como dos moradores. E a gente é cobrado diariamente por alguma solução. A gente já entrou em contato com os zoonoses, entrou em contato com algumas ONGs, né, defensores de animais. O que eles disseram? Na verdade, a zoonose ela disse que não vem pegar porque só vem pegar se tiver com algum tipo de doença, né? Então, nessa situação que eles se encontram, eles não vêm recolher. Só que o problema é grande, porque hoje a gente dentro do condomínio tem hora que tem mais de 12 cachorros aqui dentro. Então, cachorros avançando em cima de crianças, em cima de moradores, e a gente não tem o que fazer. E a cobrança é diariamente dos moradores com a gente. Né? Algumas pessoas até se movimentam para afugentar os animais e vão até mais além. Chegam até a machucar os animais ou serem machucados por eles em reação. Isso também é um problema sério. Isso, é uma das minhas preocupações, porque já aconteceu casos aqui de aparecer vários animais mortos dentro do condomínio, né? Tanto cachorro quanto gato. Então, eu como gestor de um condomínio, né, não posso deixar dessa forma, porque, consequentemente, pode ser que alguma coisa venha prejudicar o condomínio e até a mim. Responsabilizar o condomínio. Isso mesmo, né? E a gente não sabe quem é que faz isso, né? Então, estou pedindo um apelo a vocês aí, ver se tem alguém, alguma ONG, alguma coisa do governo, da prefeitura, que faça essa recolha desses animais para retirar do condomínio. Porque vai acontecer um problema mais grave, principalmente com as crianças. As crianças hoje não podem nem brincar mais no parquinho porque eles ficam avançando nas crianças.
Então, assim, é muito difícil hoje para a gente estar nessa situação. Tanto nesse condomínio quanto nos outros condomínios que eu administro, que está na mesma situação. São quantos condomínios que você administra? São 3 condomínios que eu administro. Esse tipo de situação existe em todos esses condomínios? Todos os condomínios que eu administro têm essa situação de animais soltos. Teve até uma situação de uma equipe da área de saúde sobre um morador que estava com leishmaniose e foram fazer o trabalho dentro do condomínio. E eu perguntei se existia alguma solução para poder retirar esses animais. E ela disse que, infelizmente, não tinha nenhuma solução, né? Pois é. O problema existe, inclusive faz com que nós estamos saindo de uma campanha eleitoral agora, né, com uma renovação na Câmara de Vereadores, faz com que efetivamente se apresente um projeto que defina uma política para a população animal aqui na capital, principalmente na periferia. Não apenas crianças, adultos, mas também entregadores de água, de gás, sofrem diariamente com animais que são encontrados a esmo e que, se defendendo, acabam atacando as pessoas e, quando não, são atacados. Vez por outra, surgem ondas de animais mortos em bairros aqui da capital. Sem dúvida, é um assunto que ainda continua sem solução. E os síndicos, os responsáveis, as pessoas não sabem o que fazer, porque efetivamente recorrem a um lado ou outro e não conseguem a resposta que precisam. Como controlar a população de felinos e caninos na capital? Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Rapaz, é uma situação que incomoda os moradores, mas você observou lá no fundo, enquanto o Rogério Costa passava as informações, os gatinhos nem aí, ó, dando close nas imagens do nosso Flávio Santos, ou seja, incomodando bastante as operadoras de condomínio e, naturalmente, aos condôminos, esse fato que nós estamos acompanhando e trazendo também com toda a amplitude no portal gazetaweb.com. Assim nós vamos encerrando esta edição da tarde da Gazeta News. Iniciando a semana, já passamos das 18 horas. Vem aí o Bola Quente, com os integrantes do Timaço da Gazeta na sequência da nossa programação. Eu te espero amanhã, terça-feira, às 4h45, para mais uma edição da tarde da Gazeta News. Até lá.